No capítulo 149 de Blue Lock, Isagi, depois de ficar sozinho na sala com Itoshi após ali aquela partida contra o Japão Sub-20, fala que seu gol só aconteceu por ele ter sido o único que acreditou que Rin ganharia contra o Sai. Tendo entendido o mecanismo da sorte quando perdeu para ele, o nosso prota pôde aproveitar ela naquele dia. Sendo o mais profundamente possível sincero, ele disse obrigado. Esse gol tinha sido feito pelos dois. Ouvindo isso, Itoshi o mandou calar a boca. Na verdade, ele deveria morrer. Jamais o Yoshi seria perdoado. A partir daquele dia, ambos seriam rivais e ele devia se lembrar disso. Itoshi o iria destruir totalmente. Isagi apenas aceitou isso e disse que ele podia tentar. O dia de hoje é para falar sobre o reencontro entre esses dois monstros e como isso será espetacular. Eu juro que eu vou comprar pipoca para ler o dia que isso acontecer. Na moral, se você não sabe, agora eu tô com outro canal falando de uns assuntos também de Blue Lock, então caso tu queira passar, o link tá na descrição. Ok, pessoal, 10 dias atrás falamos sobre o reencontro aí do Kunigami e do Shidou, e já que eu tô nesse sentimento de que Ubers vs Bastard vai acabar mais breve do que todo mundo imagina, eu queria trazer alguns pontos, desenvolvê-los e teorizar um pouco sobre como será o reencontro de Isagi e Itoshi Rin em Blue Lock, porque é uma parada monumental. Vamos nessa! No capítulo 152 de Blue Lock é onde vemos pela última vez de forma concreta Rin demonstrando seus sentimentos. No 153 ele até que troca uma palavrinha ali com o Yoichi, mas nem dá pra considerar. Esse daqui vemos toda a construção do personagem em si e o que realmente essa partida foi para ele. Ele estava ali vendo uma notícia sobre seu irmão e com essas memórias recentes, ele pensou que naquele instante tinha realmente conseguido derrotar o Sai. Ao forçar seus instintos e seu desejo para derrotá-lo até o limite, ele pôde fazer sua melhor jogada e por um triz quase conseguiu segurá-lo. Só que dentro de si, Itoshi se perguntava o que era essa coisa que sentia no fundo de seu peito. Toda essa sede de sangue era tão nova, mas também tão nostálgica. E olhando para isso, ele percebeu que o Sai conhecia essa coisa dentro dele. Esse impulso destrutivo e tão potente que ele tinha ignorado era algo que, sem sombra de dúvidas, seu irmão tinha buscado extrair de si. Ele realmente despertou seu ego, mas mesmo assim, no fim, não foi para ele que o Ruivão se voltou, e sim pro Isagi. Todo o mundo viu que o Yoshi é quem tinha vencido o jogo. Ainda lhe faltava uma coisa. Algo no seu âmago o dizia isso. Ele precisava mudar e se reencontrar, para que assim pudesse esmagar o nosso prota. Em contraponto a isso, vemos no capítulo 169 ele usando uma espécie de visão do predador e fazendo o gol da vitória contra o Ubers. Seu valor recebido apenas em uma partida disputada foi de 36 milhões de ienes. Provavelmente teremos a última partida da Liga Neo Egoísta sendo disputada pelo Bastard Munchen versus o PXG, e nesse ambiente grandes coisas acontecerão. Só que antes de entrarmos mais nisso, vamos ressaltar os pontos que temos até então. Rin possui o valor de 36 milhões, é com um joguinho. O Isagi possui o de 50 com 1,5, vamos dizer, é mais ou menos isso, né? 1,5, ele não jogou totalmente contra o Baixa. Temos a ideia que o Yoshi fez esse gol contra o Ubers logo no início da partida e continua sendo o centro de tudo. Se formos nos basear, provavelmente depois dessas 3 partidas do Bayern, ele ficará sim acima dos 100 milhões, sem a menor dor de cabeça. Eu tô citando tudo isso porque eu acredito fielmente que os
valores desse sistema de leilão são a forma mais concreta de nos hypar para essa próxima partida. Se chegássemos a ter ele sendo revelado um pouco antes dela, já que o PSG tá tão atrasado ali na questão numérica de disputas comparado ao München, só jogou um e o München já tá indo pra quarta quando terminar esse jogo contra o Ubers. Se, vamos dizer assim, o PSG ficou igual, jogou 3 partidas, aí sei lá, o Barça teve uma pausinha ali, poderíamos por meio disso certamente ter uma certa imposição do quanto pelo menos os olheiros estão achando o Rim superior ao Yoshi, o contrário, ou pelo menos também se eles estão no mesmo nível através desses valores, sabe? Particularmente eu acharia maravilhoso que acontecesse exatamente isso. Nós vamos ali para a entrada da partida com ambos possuindo um valor igual ou muito similar, e aí esse duelo já é travado muito antes de entrarmos realmente nela, sabe? Nós ficamos com aquele gosto, caramba, tá no mesmo nível, o que será que vai acontecer? Isso aqui vai definir quem é o melhor do Blue Lock? Pode ser interpretado dessa forma, né? Sobre habilidades e o panorama em si, eu acredito que o Isaac já mostrou ao que veio através da sua Metavision, que continua evoluindo. Com uma perna canhota em desenvolvimento e provavelmente mais concepções que ele vai ter nessa partida contra o Ubers, quando o Hiyori, o Noah e o Snuff entrarem, eu creio sim que estamos prestes a ter algo sendo desbloqueado a mais que ninguém pelo menos até então imagina. Eu ainda tenho um pé atrás para como essa party está sendo desenvolvida, só que tudo indica que seja nela que o Kaiser vai se tornar um rei nu. Caso isso aconteça e vejamos claramente algo nessa linha de raciocínio, teríamos o Yoichi tomando o trono do Bastard. Chegar na partida contra o PSG com esse status seria sim, sem sombra de dúvidas, algo surpreendente. Pro lado do Rim, eu acho que já ficou claro que independente do quanto ele e o Shidou não se batam bem, eles vão continuar marcando gols de qualquer forma. Se pá, eu posso até afirmar que seria da hora para todo mundo que acompanha a obra de se ver esse contraste, onde o time que possuía problemas por divisão se uniu e agora tá enfrentando um que não conseguiu se unir, tá ligado? O PSG, mesmo enfrentando Ubers, meteu 3-1, sem conversa. Claro que o sistema tático do Snuff deve ter sido aprimorado ao longo da Liga Neo, mas eu acredito que em específico esse time representa a flor da juventude, sabe? Até por causa do Locke ser seu técnico. Não me leva mal, mas mesmo ele jogando muito, é diferente você respeitar alguém que é superior a você, tipo um Snuff da vida, e respeitar alguém superior a você, pique um Locke, tá ligado? Que é da mesma idade. É muita expectativa que existe aqui dentro de mim, pois ele já se mostrou ser um cara centrado, tá ligado? Focado. E logo no primeiro jogo, Itoshi e Ryusei já estavam jogando, já estavam como titulares. Como será que ele exatamente deve ser como um técnico, tá ligado? Eu sei que até agora o vídeo foi basicamente para falar do contexto, mas eu acredito que essa parada dos ambientes em si e como eles foram modulados por cada técnico é o que influenciará o PSG a ser invencível. Nós temos que ver ao final desse arco de agora, de quanto eles vão ter vencido ali do Manshine, só que o contrário também pode acontecer. Eu acho difícil, mas tem uma probabilidade que essa repulsão que o top 2 e 1 do Blue Lock possuem seja capaz de deixar o time um pouco fraco, vamos dizer assim, por eles não se baterem lá na frente muito bem. Eu vejo particularmente o PSG sendo muito mais jovem, entre aspas, vamos dizer assim. E com isso, o futebol desempenhado nele não se limita a apenas um estilo de jogo concreto. Eu diria que esse seria o time mais modulável da Liga Neo Egoísta. E eu não digo isso no sentido de que eles se adaptam contra o time que eles estão jogando, mas sim no sentido de que todo time que enfrenta ele, se não se transformar, eles ficam pra trás, tá ligado? Vamos dizer assim que quem dita o ritmo da partida quando enfrenta-se o PSG é sempre o PSG, tá ligado? Se baseando nisso, chegamos com o Isagi e um time unido pra si contra o Rim que tá
totalmente solitário. Mas como ele mesmo falou, na busca de se reencontrar e assim esmagar o Yoichi. Se ao longo das partidas ele acredita que se reencontrou, enfrentando o nosso novo Isagi, ele vai perceber que ainda tem mais. Naquilo que eu vejo, a partida começará de uma maneira acima de frenética. Provavelmente ali, o primeiro gol deve sair no primeiro capítulo. Tipo assim, o capítulo que a partida rodar ali, se for um capítulo inteiro com ela rodando, já sai o primeiro gol. E claro que o time que vai marcar esse primeiro gol, no meu ver pelo menos, é o PSG. Eu me arrisco a dizer que não seria estranho ver o time francês abrir 2 de vantagem no placar e fazendo com que o Bastard assim se remodule. Temos lá, velho, muita gente boa, tipo assim, a nível de que praticamente todos os do Blue Lock ali que foram para esse time vão ser de quase certeza titulares na Copa do Mundo Sub-20. O novo Yoichi, pela primeira vez, vai ter que lidar com o Rin e seu despertar destrutivo. E como já sabemos, ele vai assistir as partidas do PSG de cabo a rabo pra estudar a equipe. Isso você já não estiver fazendo, né, velho? Só que a experiência real em si é o que será a divisora de águas. Eu curto muito a ideia de que o Yoshi perca a guerra, mas vença a batalha. Eu já comentei um pouco sobre isso no vídeo da lesão dele. Se eu me lembrar, eu deixo aqui no final do vídeo, caso tu queira dar uma olhada. Mas, mano, temos uma perspectiva em que o Isagi tá indo enfrentar o Rin, pra aí termos a confirmação de que ele o superou. Só que pra o Itoshi, velho, quem é o derrotado da vez é ele, tá ligado? Ele foi quem foi superado, tá ligado? Por mais que se formos botar no papel, se pá, o Isagi de agora, com essas 3 partidas, ainda nem se compara com ele na saga ali contra o Sub-20, já que não vimos tanto sobre seu despertar, ele despertou muito no finalzinho, mas, bem, aquela habilidade que o Rin mostrou é algo realmente difícil de lidar. O melhor é que o Isagi está numa sessão consecutiva de adaptação. Quando ele tiver isso de frente pra ele, ele vai pegar, bicho, ele vai se adaptar, não tem como evitar. A ideia da lesão me cai tão bem, porque pensa nessa situação hipotética aqui que eu criei. PSG mete 2-0 ou 2-1, que seja. O Isagi compreende o que o Rin e até o Loki ali estão fazendo, e é possível que ele entenda até o que o próprio Shido. Aí ele pega esse vislumbre dos 3 e soma o melhor dos 3 jogadores do PSG dentro do seu futebol. Se adapta a isso, tá ligado? Bum, mete 2, tá ligado? Pra empatar. Imagina, ele mete 2 e empata a partida. Ou que seja 1, se tiver de 2-1 ali, ele empata. Coloca o placar de igual, tá ligado? Colocando geral no bolso, de forma até acima do que o Itoshi e o Loki ali vão mostrar, surpreendendo geral. Só que aí, vamos dizer que depois dele fazer isso, ele tem uma pequena lesão e não pode mais jogar até o final. Tu pega a ideia do quanto ficaria esse sentimento de indeterminado e do Rin não ter conseguido vencer o Yoshi, sei lá, velho, mas em questão narrativa até, se eu fosse o autor, eu gostaria de manter esse tom de rivalidade agressiva até que o Itoshi consiga se resolver com o Sai, porque, pô, assim, ia ficar meio estranho ver o cara jurando de morte em um momento e depois, eu te superei, tá de boa, nós não somos mais rival, nós viramos amiguinhos, tá ligado? Se o Isagi saísse lesionado da partida logo quando ele se comparasse ou superasse o Rin, mas a partida ainda não tivesse acabado e o PSG conseguisse vencer logo após ele ter saído, daria tipo esse boost da maior rivalidade em Blue Lock para com esse próximo arco de Copa do Mundo. Claro que tem essa fórmula onde o Isagi bota o Rin no bolso aí, ou nem seja exatamente os dois a terem o maior destaque nessa partida, já que tem a parada ali do Kunigami e do Shido pra acontecer, né? Mas olhando até nesse formato aqui, temos também que acreditar qual seria o clima ideal de se entrar na próxima saga. Tu preferiria o quê? Egos se debatendo ali no pico, pelo menos dos restantes meninos que ainda são atacantes, ou todo mundo na maior amizade, na maior tranquilidade? Pô, eu não preciso dizer o que eu acho, né? No meu ver, a saga da Copa é a que vai gerar essa união entre os meninos do Blue Lock, onde um vai ensinar ao outro, vão começar realmente a agir mais como um time, ter mais essa parte pessoal e também ligada entre eles, sendo trabalhada, tá ligado? Eu não sinto que seja aqui na Liga Neo, que como o próprio nome já diz,
é pra os egoístas, tá ligado? Puro egoísmo, pô. O coração do Blue Lock versus o egoísta. Independente de quem sair vencedor, tem grandes chances de acontecer uma parada igual ali na seleção, onde o Rin e o Isagi deixaram o Bashira pra trás e ele percebeu que eles dois estavam em um nível completamente diferente, tá ligado? Os dois durante a partida vão estar numa constante evolução. E eu pago 100 mil. Se você quiser me dizer aqui que essa partida não vai ser a mais fresca de toda a saga. Meu irmão, o que vai ser? De eu vou te derrorar de um lado e eu vou te derrorar de um outro. Vai ser o momento mais broderagem da história dos mangás existentes, tá ligado? Esse conflito aqui vai ser perfeito, pô. É arriscado que a obra comece a ser colocada até como gênero mais 18 no site de leitura, de tanto gol pra maiores de idade que vai sair a partir daqui. Pô, vai ser perfeito, pô. O meu eu só consegue sonhar a dor de cabeça que vai ser pros artistas quando tiverem saindo os capítulos pra escolher qual das páginas eles vão querer colorir. Não tem como, boy. O final de Jujutsu Kaisen, se não for decepcionante, vai ficar ali talvez em primeiro lugar dos maiores acontecimentos desse ano, e essa partida vai vir logo atrás, ou até na frente, quem sabe, né? De qualquer forma, manda a sua opinião aqui embaixo para nós estarmos elaborando ainda mais esse reencontro, e também eu vou prometer aqui que lá mais pra frente do ano eu devo trazer um vídeo mais completo sobre tudo o que eu acho que vai acontecer na partida em si, tá ligado? O confronto inteiro. Nós já fizemos o reencontro de Shidou e Kunigami, e já fizemos agora o do Isagi e do Rin. Então, mais pro meio do ano, ali em julho, por uma época dessa aí, nós traz também PXG versus Basta de todas as apostas que eu possuo e que eu for conceptualizando até lá e algumas teorias, tá bom? Tamo junto, grande abraço, fica bem e tchau, tchau.